A idade do Lula tá cobrando um preço muito caro, que é a honestidade. Ele não tá conseguindo mais fazer o somebody love de ocultar o que ele acredita, de ocultar sua real opinião. Saiu uma fala agora, que eu vou te mostrar, que deixa claro um tom de despedida, que deixa claro que ele vai perder as eleições. Se ele acha que vai perder as eleições, você vai perceber que isso fica nas entrelinhas. Quando você pergunta diretamente, não, estarei lá, ganharei, mudarei o mundo. Mas a gente sabe que isso é discurso político. Todo mundo sabe que isso é discurso político. Mas nesse discurso que ele faz para os ministros, que querendo ou não, mesmo sendo gravado, ele tem um sentimento de ser um local mais seguro, um local mais próximo, um local de pessoas confiáveis, com muitas aspas, ele fez um tom mais honesto. E nesse tom mais honesto, fica claro que ele está se despedindo. Fica claro que esse governo não vai continuar. Mas se ele acha que vai perder, por que ele vai tentar? Por que ele vai se arriscar e estar no Brasil, no momento que o poder mudar de mãos? Entenda que não é uma eleição comum essa eleição. Essa eleição que a gente está vendo é de um filho de um perseguido político, de um cara que está sofrendo na prisão, de um cara que levou uma facada pelo mesmo espectro político que prendeu ele. E que aconteceu, pelo que tudo indica, um acordo nos bastidores. Presta atenção, eu falei que tudo indica, não uma afirmativa, pra ficar bem claro. Tudo indica que quando o Lula recebeu a missão de ganhar a presidência do Brasil, foi mais ou menos assim: Lulinha, vou te libertar, vou te colocar na urna, vou soprar ao seu favor no máximo que eu puder, mas eu quero uma contrapartida. Eu quero que você simplesmente deixe eu caçar o nosso inimigo. Mas eu quero caçar com sangue nos olhos. Eu quero caçar quebrando qualquer regra que exista. Eu quero expor o lado não democrático do Brasil. E o Lula concordou, porque era concordar ou permanecer na prisão. E aí o Lula pegou e também adicionou: mas eu vou subir sem nenhum apoio. Eu não vou ter Senado, não vou ter Câmara, não vou conseguir governar. E aí o indivíduo pegou e falou: fique tranquilo. O pai tem a caneta superpoderosa. E nos últimos anos, a associação desses dois indivíduos fez o resultado que a gente está vendo. Uma inflação crescente, um Brasil totalmente insatisfeitos com os resultados entregues do atual governo e uma associação perceptível até para a sociedade. Como assim? Simplesmente quando você bate no Lula, quando o Lula se desgasta, o STF também se desgasta. Quando o STF se desgasta, também respinga no Lula. Mas entenda que esse respingo no Lula não é um respingo distante, não é uma coisa que surge um pouquinho, não. É um respingo que leva ao mesmo resultado. Vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que eu pegue e te empurre com muita força. O impacto da minha mão foi só em você. Mas aí tem um indivíduo atrás de você que você cai e você tomba ele junto. Ele não recebeu o impacto do meu empurrão diretamente, mas ele caiu junto com você. É mais ou menos isso que está se consolidando na relação do Lula com o STF. A relação desses dois indivíduos é tão visceral que no momento que um escorregar para o chão, o outro também vai escorregar. Porque no pensamento eleitoreiro, provavelmente sendo direcionado pelo Sidônio, que é o ministro da comunicação do Lula e marqueteiro também, ele deve ter dito assim: começa a bater no STF porque você vai ganhar voto. No momento que o Lula começa a fazer isso, ele tem uma reunião amigável com um dos ministros do STF. Em seguida, ele fica neutro, depois ele tenta defender um pouquinho, apanha muito, dizendo: cara, não, negocia com os caras, que beleza, você não vai bater, mas você não pode falar bem. E aí renegocia e não fala bem, e seguimos o ponto que está agora. Mas você entende que essa conversa com o ministro deve ter sido uma conversa um tanto que empolgante, falando: Lula, tá maluco? Se tu encostar na gente, se tu continuar falando, não, mas é uma narrativa. Narrativa é o caramba. Porque se você faz isso, você se desconecta de mim. Ou seja, eu tomo um empurrão, eu caio e você não tá mais atrás de mim pra cair comigo. Então, não. Nem começa essa narrativinha de separar da gente, não. A gente é irmão camarada. E a gente vai pro buraco junto, caso alguém vá pro buraco. Porque o Lula consegue se salvar desassociando do STF. Principalmente por causa das maracutais que estão vazando agora, que aí entra a CIA, que eu já vou me aprofundar nesse assunto. Entra a CIA nesse ponto. Só que a pressão tá gigante. Então o STF não pode deixar o Lula fugir. Porque o Lula consegue. O STF não consegue fugir das próprias acusações. O Lula sabe fazer e o Lula tem, querendo um pouquinho de capital político. Então ele pode utilizar isso pra dar fuga. Já o STF tem zero de capital político, um ódio visceral da população contra ele e também um futuro presidente, que aí chegamos à cereja do bolo, um futuro presidente que não vai subir tranquilo, vai subir com sangue nos olhos. Ele não vai subir simplesmente para salvar a democracia, para melhorar a economia e salvar os brasileiros. Ele vai subir porque ele olha dentro do olho do pai dele, que tá preso porque fez o certo. Não pegar escândalos de corrupção no governo do Bolsonaro, não pegar nem a baleia que fez o testemunho contra ele, conseguiram prender o homem pela baleia. As joias nunca foi consolidada uma contraparte. Como assim, Floriano? Se você é subornado, você tem que ter uma contraparte, certo? Ah, é legal, não é legal ganhar joias? Ok, tudo bem. Mas para você consolidar um suborno, você tem que ter uma contraparte. Qual foi a contraparte do Bolsonaro por ter recebido as joias? O que ele deu para os Emirados Árabes? Que eu saiba, não se descobriu. Se tivesse descobrido, aí que ele estaria muito mais preso do que já está preso, né?